quem comprou ou vendeu até 20% do limite, tá bom? Então vamos falar essa realidade. Quem comprou ou vendeu até 20% do limite. Você que fez isso, você que foi lá e comprou, vamos dar um exemplo. Você abriu o seu MEI 2021 e em 2022 você simplesmente comprou ali, você foi lá, fez negócio e comprou de mercadoria, você resolveu montar um mega estoque, porque a coisa foi andando e você comprou mais. Obviamente, quem compra mais também vende mais. Isso é uma regra da economia básica. Mas vamos para cá. Eu quero que você venha comigo. Imaginemos aqui que você seja exclusivamente essa realidade. Que você fez um aporte financeiro e você comprou acima do limite permitido, tá? E você comprou até 81 mil de mercadoria. Se for que você comprou lá, você mudou o estoque e fez esse valor de compras. Significa o seguinte: ao você fazer isso, você tem duas opções. O que a lei manda, o que o regimento lá do MEI, os manuais do MEI, as instruções normativas mandam é o seguinte: você deve vir e você simplesmente precisa declarar o seu faturamento, tá? Você vai declarar ele acima do limite de compras, tá bom? Porque a legislação do MEI, ela entende o seguinte, que se você comprou 81 mil de mercadorias, significa que você, pelo menos, você vai ter que declarar 20% a mais disso. Entendeu? A mágica porque os estados desenquadram os MEIs. Então, você deve declarar com 20% a mais. Vai recolher um excedente de imposto. E você não, seu contador, espero que seja eu, com certeza, mas você deve pedir ao contador para ele fazer essa migração de MEI para ME. E aí você vai dizer o seguinte, nessa migração, o que você vai colocar lá? Você vai nessa opção aqui, ó, que ultrapassou o limite em até 20% do faturamento no ano anterior, tá? Então é isso que você precisa colocar lá, que você ultrapassou o limite em até 20% do faturamento no ano anterior. Então isso é o que você deve colocar, o seu contador deve colocar lá, tá bom? Se você comprou até 81 mil, você tem que fazer um cálculo simples. Deixa eu buscar aqui para você, para ficar assim bem mais fácil, tá? Pronto, achei a minha calculadora. Então, olha só, que eu vou te ensinar aqui, vou ensinar você a fazer isso aqui hoje, tá? Então, vamos lá. Você vai abrir sua calculadora e eu vou dar um exemplo. Digamos que você comprou 80 mil de mercadorias, tá bom? 80 mil. Olha, você pode perguntar, mas foi um empréstimo, mas foi um aporte. A legislação do MEI, ela não importa com isso, certo? Ela não se importa, porque a legislação do MEI, ela é um tanto quanto restrita, tá bom? Então não tem acordo. Você comprou mais mercadoria, você vai ser desenquadrado. Então você vai colocar lá 20%, certo? Sobre o valor que você comprou. Aí você vai dizer a receita que você vendeu 96 mil, tá bom? Então você vai pagar um imposto disso aqui, ó. Vai subtrair 81 mil, vai dar o quê? 15 mil. Se sua empresa for comércio, que a maioria vai ser comércio, você vai multiplicar por 0,04, que dá 4%, e você vai ter aí um imposto de R$600. Então, isso é o que você vai colocar se, obviamente, você ultrapassou o limite em mais de 20% na questão de compra de mercadorias. Então, você vai seguir esse padrão, tá certo? Entretanto, todavia, você vai fazer outra coisa. Suponhamos que
você comprou acima de 81 mil. Suponhamos, você comprou 90 mil de mercado. Então, vamos aqui na calculadora novamente. Se você comprou acima, olha essa, obrigado. Acima desse limite, você comprou 90 mil. Pensa bem comigo. Você vai colocar agora 20% como manda as instruções do MEI. Vai dar 108 mil. Lembra que o limite de faturamento do MEI, ele era até 97.200. Então, se houve esse caso, se você ultrapassou em mais de 20%, nesse caso aqui, você tem que vir lá no MEI, tá? E você vai colocar o seguinte, ó. Você vai colocar que ultrapassou o limite em mais de... Deixa eu colocar isso aqui em sublinhado. 20% do faturamento no ano anterior, tá bom? Então, quando acontece isso, o teu MEI ele vai ser desenquadrado a partir de janeiro do ano anterior. Percebe o que acontece aqui? Então, o que acontece com muita gente... Vamos tomar um cafezinho, né? Não sei se você já tomou o seu hoje, vamos tomar o meu. Muito bom, as meninas já podem casar. E se você vídeo, eu vou falar aqui para vocês algo chamado as questões que o MEI faz. Se você ultrapassou até 20%, tanto para a compra quanto para a venda, o seu efeito, ele... Vou aumentar aqui, vou aumentar a minha tela, vou conversar aqui com você plenamente aqui. Veja bem, se você que tem um MEI, prestador de serviço ou comércio, se você ultrapassou o seu limite em até 20%, seja o limite de compra de mercadorias, seja o limite de vendas ou o limite de prestação de serviço, o efeito do desenquadramento não vai ser o ano passado. O que isso quer dizer? Nós estamos hoje em 2023. Então, se isso aconteceu em 2022, você vai ser desenquadrado agora em 2023. Por isso, é suma importância para você buscar a nossa contabilidade, obviamente, ou outro contador, tá? Porque faz comigo, né? Mas tudo bem. E pedir ao seu contador, a mim, para fazer esse desenquadramento. Por quê? É importante que esse desenquadramento ele ocorra agora em janeiro, para que em fevereiro você já comece com o pé direito em dias. Por quê? O prazo para declarar o MEI é até maio, é sabido de todo mundo. De janeiro a maio, o MEI tem que fazer a sua declaração. Ok, beleza. Contudo, existe uma coisa que é a declaração do MEI e existe outra que é a declaração do Estado. Então vamos lá. Simples Nacional, se você fizer isso e deixar como MEI até o mês de maio, você vai pagar o DAS normal. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, você paga. O sistema gera para você, beleza. Mas a lei manda, a lei diz que a obrigação, a obrigatoriedade de pedir o desenquadramento é do contribuinte. O que isso significa? Significa que se você não pedir o desenquadramento no prazo, você vai sofrer multa. Além de multa, você vai sofrer outras penalidades. Por exemplo, inscrição estadual para quem é do comércio, com certeza vai ser bloqueada. Você vai sofrer umas penalidades, vai pagar multas a mais porque não transmitiu o SPED fiscal na data, multas do Simples Nacional porque não transmitiu no prazo, multas da DCTF-Web, multas da CEFIPOS, uma série de coisas porque você deixou tudo para depois. Percebe? Então, isso, se você for por esse caminho, você vai sofrer penosas consequências. Então, qual é o caminho certo? Você ultrapassou o limite de compra de mercadorias ou limite de vendas em mais de 20%, você tem que buscar o contador, que o contador vai lá no sistema, vai lá na aba do Simples Nacional, vai solicitar o desenquadramento. E esse desenquadramento
ele vai começar com efeito a partir de janeiro deste ano. Então, exemplificando e deixando a coisa mais redondinha possível. Se você no ano passado, não importa que ano você esteja assistindo essa live, se você no ano passado você vendeu, comprou, prestou serviço acima do limite do MEI, mas você não ultrapassou 20% do limite, tá? Ou seja, o limite é 81 mil para vendas, mas eu não ultrapassei 20%. Beleza, o seu efeito de desenquadramento é neste ano, tá bom? Ou seja, ano passado ultrapassou o limite do MEI em até 20%. Não deu mais de 20% o limite, até 20%. Então, o seu efeito do desenquadramento é nesse próximo ano vigente, a partir de janeiro. E quem deve fazer a mudança é o contribuinte, não é o site, não é o sistema do Simples. O sistema vai deixar lá, mas quando o fiscal da Receita pegar, a multa está garantida, tá bom? Então, isso é o que deve acontecer, o que você deve fazer.